E hoje pela manhã, a Universidade Federal do Piauí realizou uma ação em alusão ao Dia Nacional de Conscientização das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. O repórter Lucas Clisma confere pra gente toda essa ação e mostra pra gente como está sendo feito esse trabalho lá na UFP. É de lá mesmo, né? Clisma, é com você. Oi, Joneto, muito boa tarde para você de casa ligado aqui na tela da Band. Hoje, no dia 12, como você disse, é celebrado aí esse Dia Nacional de Conscientização das Arritmias Cardíacas, também do mal súbito. A gente está aqui no Hospital Universitário, no HU, da Universidade Federal do Piauí, onde hoje é um dia dedicado, aí uma manhã dedicada a essas ações de conscientização, de alerta também aos pacientes aqui que estão aqui na unidade, com os estudantes aqui da Universidade Federal. Aqui ao nosso lado está o doutor Carlos Eduardo Lima, ele que é cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Está aqui ao nosso lado, vai ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto. Doutor, seja muito bem-vindo à TV Band. Primeiro, o que são essas arritmias? Quais são esses sinais de alerta? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Olha, os sinais de alerta de arritmia cardíaca principais são os desmaios e a sensação do coração acelerado. Mas a arritmia cardíaca pode surpreender também, ela pode ser completamente assintomática e para isso é muito importante saber reconhecer alterações clínicas e estruturais do próprio coração que são de risco para arritmias cardíacas. E como fazer isso? A consulta médica de rotina, pelo menos uma vez na vida, alguém deve fazer para ter uma análise do coração estrutural, como eletrocardiograma, ecocardiograma. Isso pode dar sinais se a pessoa tem ou não alterações genéticas que podem ter risco de arritmias cardíacas ou alterações que já apareceram de acordo com os hábitos e algumas doenças que podem aparecer e alterar estruturalmente o coração e aumentar o risco de arritmia. Então a avaliação médica é importante, mas esses sinais de desmaio e coração acelerado também são muito importantes como identificadores e são principais sintomas. Doutor, a arritmia é considerada uma doença? A arritmia cardíaca é uma doença dentre as doenças cardiovasculares e, por incrível que pareça, doença muito importante relacionada a óbito de alta mortalidade no mundo, no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, a estatística de morte por arritmia cardíaca se situa em torno de 200 mil a 300 mil pessoas que morrem todos os anos por arritmia cardíaca. Por isso, a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, a SOBRAC, ela faz essa campanha do coração na batida certa, exatamente para orientar as pessoas, o público leigo mesmo, como agir diante de um mal súbito, diante de uma parada cardíaca, porque a arritmia cardíaca ou essa morte súbita, a parada cardíaca, ela pode acontecer num ambiente público, num aeroporto, numa academia, durante a execução de corridas no público em geral. Então, geralmente, quando isso acontece, a pessoa que está ali do lado da pessoa que teve o evento, geralmente é um leigo, não é da área de saúde e não tem esse treinamento. Então, por isso, a gente quer orientar toda a população para que faça o primeiro atendimento até que o SAMU chegue com a ajuda especializada. Doutor, recentemente, alguns casos de mortes súbitas em pessoas jovens, ali entre os 30 anos, 40, chamou a atenção da população, né? O senhor falou da questão dessa importância de buscar o médico. Tem idades mínimas ali já de alerta ou não há uma idade para que faça esse tipo de consulta, esse tipo de acompanhamento? Olha, existem problemas clínicos que separam as idades. Geralmente as cardiopatias genéticas de risco de morte súbita, elas acontecem numa idade mais jovem, geralmente abaixo de 35 anos. E quando é relacionada à cardiopatia estrutural por um infarto, por exemplo, geralmente acomete os indivíduos acima de 40 anos de idade. Por isso que é muito importante fazer uma avaliação em qualquer momento da vida, não existe idade para ter um fator de risco. O que existe é a alteração específica anatômica do indivíduo. Então, a partir da avaliação médica, ele pode exercer suas atividades e até praticar atividades físicas com muito mais segurança. Doutor, que tipo de hábitos podem ajudar a prevenir também essas situações? Olha, a gente entende que ter doença cardíaca estrutural aumenta o risco de arritmia. Então, ter hábitos saudáveis para evitar doenças como o infarto, que causa uma cicatriz no coração, tratar bem a hipertensão arterial, tratar o diabetes, evitar o tabagismo,
não ser sedentário. Então, todas essas ações que são os hábitos saudáveis, que melhoram a parte cardiovascular, de maneira indireta você também reduz a incidência e a ocorrência das arritmias cardíacas. Então, o que eu posso dizer é assim, faça uma avaliação médica regular, mantenha o seu coração no ritmo certo, que é o lema da nossa campanha. Vamos ajudar todos a Sobrac a manter o coração na batida certa, que é isso que a gente quer, salvar mais vidas e que as pessoas entendam que pode sim, mesmo não sendo profissional da área de saúde, fazer uma atuação preventiva, fazendo as manobras de parada cardíaca. Doutor, para a gente encerrar, como é que é feito o diagnóstico? Que tipo de exames são realizados? O diagnóstico em si, ele vem um pouco do histórico. Por exemplo, quem tem cardiopatias genéticas, geralmente tem algum familiar que teve óbito muito cedo, um irmão ou o pai, a mãe, um tio muito próximo, que pode ter tido uma morte súbita numa idade jovem, geralmente abaixo de 40 anos. E na avaliação médica, geralmente o eletrocardiograma ajuda muito, o ecocardiograma, hoje exames de imagem estão mais acessíveis, como ressonância cardíaca, ela ajuda muito em dar o diagnóstico anatômico do coração, e para casos específicos nós podemos fazer todo um painel genético também para afastar cardiopatias hereditárias, que também felizmente são raras, mas que podem estar presentes aí em 1 a 2% da população e necessita ser investigada em alguns casos. Muito obrigado pela sua participação. A gente conversou com o Dr. Carlos Eduardo Lima, ele que é cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Então tá aí, feito o alerta, né? Uma dica muito importante aqui do doutor, essa importância de você buscar o médico desde cedo, fazer esse acompanhamento, né? Geralmente a gente não tem esse hábito de cuidar do coração dessa forma. Então fica um alerta aí hoje, nesse dia 12, o Dia Nacional de Conscientização das Arritmias Cardíacas e do Mal Súbito. João, eu volto com você. Obrigado, agradeço ao Dr. Carlos Eduardo pela disponibilidade, né, pela aula que ele deu aí, né, e as orientações de uma forma bem didática, para que tenhamos um coração saudável, um coração na batida certa. Essa é a missão, é esse o trabalho feito lá pela Universidade Federal do Piauí, a conscientização, e eu vi ali que até as senhorinhas, olha, é isso aí, ó, até as senhorinhas, né, estavam ali observando, né, como é que faz esse primeiro socorro. Essa reanimação do coração, que isso, gente, olha só, olha aí, essa ação, essa manipulação correta do coração, ela pode salvar vida, ela pode dar tempo uma pessoa ser socorrida e tentar, da melhor forma possível, uma melhora no quadro de saúde dessa pessoa. Então é importante, é de conhecimento de todos, que todos saibamos como prestar esse primeiro socorro, antes do SAMU chegar, antes de um médico chegar e fazer realmente esse atendimento mais, vamos dizer assim, mais de forma completa. Mas essa ação, essa questão do coração sendo reanimado em um caso de parada cardíaca, arritmia, desmaio, é de fundamental importância para a sobrevivência. Então, saúde do coração é o coração na batida certa.